Shalom a todos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Laila e eu faço parte do grupo Os Segredos da Torá. Hoje, você vai ler comigo a Parashá da semana completa. Não se esqueça do estudo desta porção que será realizado no nosso canal no YouTube no Shabat às 17 horas. A porção vai a céu inicia em Êxodo 35 e termina em Êxodo 38. Estão prontos para iniciar? Êxodo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Eterno, quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Eterno ordenou, dizendo: tomai, do que tendes, uma oferta para o Eterno, cada um, de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Eterno, ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Eterno ordenou: o tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Eterno para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todo homem fazia oferta de ouro ao Eterno, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Eterno a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix, e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Eterno, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Eterno tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Eterno chamou pelo nome Abizalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e elaborar desenhos. Êxodo 36. Assim, trabalharam Bezalel, e Eliabe, e todo homem hábil a quem o Eterno dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Eterno havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel, e a Eliabe, e a todo homem hábil em cujo coração o Eterno tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la.
Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Eterno ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artistas fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 covados, e a largura, de 4 covados, todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e de igual modo fizeram na orla da cortina, que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina, e 50, na outra cortina na extremidade do segundo agrupamento, as laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 covados, e a largura, de 4 covados, as 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si, de igual modo, as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 covados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, travados um com o outro, assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais, por baixo, estavam separadas, mas, em cima, se ajustavam à primeira argola, assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior, que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobriram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriram também de ouro as travessas. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, com querubins o fizeram de obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas, e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriram de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo 37 fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 covados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio, a largura, e, de 1 côvado e meio, a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 covados e meio era o seu comprimento, e a largura, de 1 côvado e meio.
Fez também 2 querubins de ouro batidos fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim, na extremidade de uma parte, e o outro, na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, tinha o comprimento de 2 covados, a largura, de 1 côvado, e a altura, de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor, assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo, tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas, as suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso, tinha 1 côvado de comprimento, e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura, os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as fez, nelas, se meteram os varais para se levar o altar, de madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. Êxodo 38 fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 covados era o comprimento, e de 5, a largura, era quadrado o altar, e de 3 covados, a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios, de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado, oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 covados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo para o lado norte havia cortinas de 100 covados de comprimento, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 covados, as suas colunas eram 10, e as suas bases, 10, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 covados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 covados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases, 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 covados, as suas colunas eram 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata.
O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 covados, e a altura, na largura, era de 5 covados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas, de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Chegamos ao fim desta porção semanal. Foi um prazer ler com vocês, lembrando mais uma vez que temos diversos estudos no canal. Não perca tempo e vem dar uma pesquisada.